Fala turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você esteja visualizando esta videoaula. Lembrando, gente, aula de exercício, turma de EDO, Engenharia Elétrica, IFBA Campus Paulo Afonso, semestre letivo 2022.1. Nesta aula de exercício, pessoal, que tem como foco trazermos algumas questões que serão resolvidas por mim à luz dos conteúdos mais recentemente estudados, tá? Na unidade 2, como vocês podem ver aqui, unidade 2. Lembrem também que esta aula de exercícios, ela tem por objetivo repor nossa aula de sexta, dia 29, tá? Então, reposição online, uma reposição remota, ocorrendo neste dia, 30 de abril, beleza? Muito bem. Então, com respeito ao que eu quero trazer para vocês, tá? E discutir, mastigar neste dia, são dois itens, tá? Item A da questão 3, como vocês podem observar aí, logo em tela. E após resolvermos este item A, após finalizarmos este item A, passo a passo, bem com detalhes, revisando a teoria, nós vamos para o item C da mesma questão. Há outros itens na questão 3 da nossa lista 1 da unidade 2, tá? Em nossa disciplina DO, mas que são outros itens que, para que eu os discuta, nós veremos ainda mais alguns pontos acerca de EDO, de segunda ordem, de coeficientes constantes, porém não homogênea, ok? Nós teremos aí algumas observações a mais sobre o método dos coeficientes a determinar, ok? Veremos mais alguns detalhezinhos. E tais detalhezinhos teóricos permitirão vocês também atacar outros itens, dos muitos itens dessa questão 3, tá? Tem outra questão também na lista que pede para resolver as EDOs não homogêneas a partir de tal método dos coeficientes a determinar, também chamado método dos coeficientes indeterminados, ok? E que a gente discutiu em sala e vimos o assunto, tá? Então, o foco aqui mesmo, neste momento, é resolver exercício. Assim como eu resolvi um exemplo com vocês em sala, aqui resolver exercício. A questão 3, vamos recordar, tá? Lá na lista, ela pede para você apenas exibir como fica o modelo de uma função y que é solução particular para a EDO neste item A. Nós não vamos fazer só isso, tá? Aqui nessa aula de exercício. Nós vamos dar a tipologia da função, como ela tem a sua lei de formação definida, mas também vamos encontrar a solução particular. Beleza? Não só dizer como é a cara dela, mas também obtê-la. Tá bem? Então vamos lá, gente. Temos aqui uma EDO de segunda ordem, y duas linhas, observe, menos 2y' mais y. Beleza? EDO com coeficientes constantes. E aí o que ocorre? Lá depois da igualdade, eu não tenho zero. Tá? Eu não tenho zero. Para a EDO de segunda ordem, a não homogeneidade ocorre se eu tiver a variável da EDO, que é a variável y, suas derivadas, todas de um lado, e depois da igualdade, eu não tenho zero. Se eu não tenho zero, então eu não tenho homogeneidade. É um caso não homogêneo para a EDO de segunda ordem, beleza? E aí, como a gente discutiu em sala, o que é que você há de raciocinar numa situação como essa? Se eu peço para você achar uma solução particular, não estou pedindo a geral, embora a gente vai conseguir achar geral e eu discuti com vocês também em sala já isso daí. Mas se eu quero um particular, resolvendo aqui esse exercício, nesse item A, eu tenho que pensar em alguma função y que ora substituída em y, ora substituída no y' e ora substituída no y duas linhas. E uma vez as operações realizadas aqui no primeiro membro, eu tenho como resposta x, que é a variável do domínio da função, vezes número de Euler elevado a 2x. Beleza? Então você vai pensar no modelo de y que tenha, olha que lindo, uma função polinomial do primeiro grau multiplicada por uma função exponencial cujo expoente é o dobro de x. Maravilha isso, né? Lindo, né? Então você pega um modelo de função que tem essa cara. Já que a cara x vezes e elevado a 2x foi o resultado do primeiro membro, então nada mais natural, nada mais lógico do que você ter um y particular, tá? Um yp
que tem essa cara. Só que ele é um y qualquer, né? Você vai pegar um caso qualquer para descobrir qual é aquele particular, já com os coeficientes determinados de tal função, tá bem? Então, como seria aqui a cara de um y particular, cuja manipulação em todo o primeiro membro, tá, resultou em x vezes e elevado a 2x. Tá? Lembre-se, na sua EDO, seja a primeira ordem, segunda ordem, ordem superior, sua variável é a função e as derivadas. Então, eu aqui já posso partir na escrita inicial, passo 1, vou chamar aqui passo 1, indicando que meu y índice P, meu y particular, lembre y como uma função de x, tá? Nesse caso já porque depois de agora eu tenho x, beleza? Como seria a cara dela? Eu teria uma equação polinomial do primeiro grau, tá? Esse primeiro fator que vem multiplicado por uma exponencial elevada a 2x. Colocar o x igualzinho como eu fiz antes, aqui na minha particular, tá? Mantendo a caligrafia igual. Detalhe importante, você não precisa colocar aqui no expoente, onde tem 2x em e, um modelo de função polinomial do primeiro grau. Seria ax mais b também, porque 2x é um tipo de função polinomial. Você não faz isso por quê? Porque 2x aqui em cima não é uma função específica dada. A função é todo e elevado a 2x. Ok? Então é uma exponencial com essa cara. É ela. Ok? Mais do que isso, lembre que quando você pensa em derivar uma exponencial, é sempre ela mesma derivando o expoente e multiplicando a exponencial toda. Então, esse cara sempre fica repetido, tá? Sempre vai se repetir. Na próxima aula de teoria presencial, nossas aulas são sempre presenciais, tá? Só reposição que dá para fazer remoto. Na próxima aula, então, presencial nossa que vamos ter, próxima quinta, vocês verão no dia 5 que há algumas observações sobre, por exemplo, você definir sua y particular e ter que multiplicar ela todinha na sua lei de formação por x. E por que isso? Você vai lembrar de LI e LD, tá? Quando estiver buscando uma solução particular. E a solução, que é a solução da equação homogênea associada à EDO, tiver resultado de raiz que coincida com algum númerozinho aqui, ó, que vem multiplicando o x no expoente de um e que esteja aparecendo, tá? Aí você tem que pegar a sua particular, multiplicar tudo por x, porque senão você vai ter um particular que vai coincidir em parte com a solução da homogênea. Aí não teria como fazer a extensão quando você acha lá a solução geral. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, que é da forma YH mais YP, ok? Solução geral para uma EDO não homogênea de coeficientes constantes de segunda ordem é você calcular a solução da homogênea associada, como eu expliquei em sala, não se esqueça, e somar com a sua solução particular. Beleza pura? Show de bola. Então, vai acontecer isso, é quando acontecer, antes ainda vai ver a teoria bonitinha, tá? E a observação para esse caso. Mas aqui, nos casos que eu estou trazendo, do que nós já vimos em sala, resolve numa boa, seguindo passo a passo a teoria já vista até agora. Beleza? Então, vamos lá. Uma vez posto o modelo da minha y particular, agora eu substituo em cada yzinho na minha EDO acima, no item A. Tudo isso tem que resultar em um x vezes e elevado a 2x. Eu vou comparar os dois membros. Nós vamos conseguir descobrir quem é este Azinho, quem é este Bzinho. Os coeficientes a determinar. E aí eu vou ter minha y particular totalmente determinada e que de fato é uma solução particular para a EDO acima. Beleza? Então vamos lá. Substitui agora, ó. Vem comigo. Então lá em y duas linhas, ax mais b, tudo isso vezes o e elevado a 2x. Em sua segunda derivada, veja que eu estou substituindo primeiro, tá? Para depois sair derivando, manipulando, igualando e comparando as igualdades, portanto. Menos 2, que multiplica nosso y particular, ax mais b, vezes nosso e elevado a 2x, fechou colchetes, y aqui é linha, então uma linha lá em cima, mais nosso ax mais b vezes o e elevado a 2x. Pronto. Substituir meu y, solução particular, se é solução, então deve satisfazer a igualdade. Se é solução da equação, satisfaz a equação. Dizer que é solução, dizer que satisfaz a igualdade. Então, substituir o seu modelo de y particular
oriundo da teoria que você estudou, beleza? E aí substitui o lado esquerdo, beleza. Completa agora a sua equação, ó. Isso aqui tudo está igual, vamos um pouco para o lado agora. Tudo isto aqui, deliciosamente, igual a o x vezes e elevado a 2x. E aí você vai manipular agora o lado esquerdo, vai enxugar, vai simplificar, e depois comparar um membro com o outro. E claro, se a esquerda tiver cara que tenha x multiplicado por e elevado a 2x, com azinho ou bzinho ou os dois aparecendo, eu consigo montar um sisteminha comparando aí os termos escritos no primeiro membro e no segundo membro, tá? E aí é uma comparação na igualdade. Eu vou conseguir dizer quem deveria ser o meu azinho, o meu bzinho, de modo que a igualdade realmente funcione. Já que meu yp, nosso yp, ele é a solução da EDO, ok? Derivando agora, vamos devagar, tá? Lembre que eu tenho um produto em cada um dos cochetes. Vai ter que aplicar a regra do produto para a derivação. Eu tenho variável x aparecendo em ambas as parcelas que se multiplicam, então aplica a regra do produto, vamos embora, ok? Então, cochetes aqui, derivando o primeiro, no primeiro cochetes, ax mais b, vou ficar apenas com a, que multiplica o segundo, e elevado a 2x, mais, derivei a segunda parcela, que é o e elevado a 2x, vou ficar com 2, que multiplica lá o primeiro, já organizando, tá? Mais b, multiplicado pelo e elevado a 2x. Fechou cochetes? Deixa uma linha ainda. Se derivou só uma vez, tá? Deixa uma linha ainda. Não se esqueça, tá? Quando você for agora derivar o segundo aqui em cima, ó, e elevado a 2x, regra da cadeia, o expoente não é único. Então deriva ele e baixa multiplicando todo o e. Então ficaria 2 multiplicado por e elevado a 2x. No entanto, como eu tenho ax mais b, já organizei colocando essa constante para frente. Ok? Menos, veja que o segundo cochetes é a primeira derivada do que você já derivou antes. Então basta você repetir nesse caso, tá? Porque é o mesmo cara, não muda nada. É idêntico, tá bem? O yp colocado em cada yzinho aí, ok? Bom, então vou ficar com 2, que vai multiplicar pra gente. Vou colocar aqui o cochetes bonito. Então vai ficar o a vezes o e elevado a 2x mais 2 vezes ax mais b, deliciosamente, vezes e elevado a 2x. Fechou cochetes. Opa, prossegue. Vamos prosseguir aqui. Já vou distribuir aqui logo esse parênteses, ok? Porque depois eu tenho que organizar quem tiver x, quem não tiver x, para poder comparar termos polinomiais, não se esqueça, ok? Então, vou ficar com ax que multiplicou e elevado a 2x, mais constante qualquer b, multiplicada por e elevado a 2x também, deliciosamente. Tudo isso igual ao nosso x vezes e elevado a 2x. O termo de causa da não homogeneidade nessa EDO de coeficientes constantes. Beleza? Volta comigo aqui agora, ó. Fica um pouquinho grandinho, normal, mas é fácil de fazer se você entendeu a teoria, você sabe interpretar, você resolve numa boa. Haverá casos, inclusive, que teremos escritas ainda maiores, tá? Mas que dá para resolver também numa deliciosa mente sacada, disposição aí de raciocínio lá na teoria. Muito bem, agora derivando aqui, primeiro cochetes, que ainda tem um derivado para fazer, vamos embora, tá? Eu vou ficar, abrir o cochetes, lembre que a derivada da soma, a soma das derivadas, ok? Então, derivando aqui a primeira parcela, a constante fica fixa, derivando o e, então vai ficar 2a vezes o nosso e elevado a 2x, beleza? Vamos pro próximo cara agora. No próximo cara, eu tenho um produto. Eu vou separar a primeira parcela todinha como esta daqui, ó. Observe meu arco aqui por cima. Lembre que 2 vezes ax mais b é o mesmo que 2ax mais 2b. Então, primeira parcela toda essa, tá? E a segunda, e elevado a 2x, regra do produto. Derivando a primeira parcela, a gente vai ficar com o 2a multiplicado pelo segundo elemento, a nossa segunda parcela, e elevado a 2x. Derivou 2 que multiplica ax mais b, vai dar o 2a. Multiplicando pelo segundo cara, repetiu ele, regra do produto na derivada, então, mais, agora eu conservo o primeiro, derivo o segundo, vou ficar com 4, que multiplica, então, ax mais b, tudo isso multiplicado por e elevado a 2x, fechou cochetes. Lembrando, tá? Quando você derivou aqui, ó, o e elevado a 2x, 2 caiu multiplicando, regra da cadeia, derivou lá no expoente, caiu 2 multiplicando, vezes o e elevado a 2x. Só que cair 2 multiplicando, um 2 se cair vai pegar esses dois aqui da frente, ó, tá? Tudo multiplicando, tá? Derivou o segundo, agora multiplicando pelo primeiro. Então, 2 que caiu aqui do e vezes o 2 aqui, então
a gente tem um 4 aqui bonitinho, tá? Lembre que na regra da derivação do produto, ao derivar o segundo, multiplica pelo primeiro, então o primeiro todinho é carregado, é repetido aqui, portanto, tá? Vamos embora aqui, posso distribuir agora esse menos 2, né? Vamos distribuir aqui esse menos 2 em nosso colchete, vai ficar com menos 2a e elevado a 2x. Depois ficaremos com menos 4ax mais b. Tudo isso multiplicado por e elevado a 2x. Observa aí, distributiva, tá? Do menos 2 no colchete, deliciosamente. Mas, completando agora o que falta, ax elevado a 2x mais b vezes e elevado a 2x. Tudo isso igual espaço x vezes e elevado a 2x. Delícia! Agora você vai poder aí algumas simplificações, vai conseguir algumas simplificações deliciosas, vai conseguir organizar os termos. Todo desafio maior em termos de braço, tá? Esforço braçal aí já foi finalizado. E aqui eu já começo a observar o seguinte, ó. Vem comigo, ó. Esse menos 2a vezes e elevado a 2x, ó. Tchau, com o primeiro aqui na frente, tá? Lembra que aqui, dentro do colchetes, as parcelas estão sendo somadas, não tem mais ninguém multiplicando por fora, então é só tirar os colchetes e sair agora aritmetizando, tá? Você vai praticar aritmética, só isso. Bom, o que mais eu posso fazer aí, ó? Esse 4 que multiplica x mais b vezes o e elevado a 2x, opa, também ele vai embora com isso daqui, ó. Ok? Agora vamos organizar o que tem ainda para mim, né? O que sobrou aí. Então, voltando com o meu lapisinho roxo, 2a que multiplica e elevado a 2x. Lá na frente nós temos o mais ax que multiplica e elevado a 2x mais b que multiplica e elevado a 2x. Tudo isso igual para a gente ao nosso x vezes e elevado a 2x. Tá? Então você organizou agora, tá? Pôde simplificar o que podia e toca o barco. O que é que eu posso fazer? Lembra, você está comparando um membro com outro membro. Puxar aqui o pincel preto. Ó. Um membro comparado com outro membro. Para você descobrir quem é Azinho e Bzinho. Nos dois membros eu tenho termos que eu posso considerar como polinomiais, porque tem x aparecendo multiplicando aí, tá? Exponencial junto com polinômio. Ótimo, ok? E lembre que mesmo potências exponenciais podem ser escritas como soma de termos polinomiais lá do tópico séries. Série de Taylor, Maclaurin, etc. E aí você não vai passar termos iguais para um membro e diferentes para outro, não. Lembra como a gente fez em sala? Pelo método aqui você faz o quê? Você vai comparar as igualdades. Se elas devem coincidir, o que é que deve estar coincidindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda para que realmente a igualdade funcione? Já que YP é realmente solução de tal EDO, tá? Então, aqui você organiza. Lembre, cuidado com a organização. O que tiver variável, comparando com variável, e o que tiver só constante com constante. Então, aqui eu poderia organizar escrevendo assim, ó. O termo que tem variável aqui à esquerda, tá? Passar um arco aqui em cima dele, ó. É o ax vezes e elevado a 2x. Vou colocar o x primeiro, mantendo uma ordem de escrita como lá no segundo membro, tá? Lembre que na multiplicação de constantes, de termos numéricos, você pode trocar a posição, comutatividade do produto vale. Então aqui, ó, o nosso azinho permutando com x, a vezes x, mesmo que x vezes a, vezes nosso e elevado a 2x. E vou juntar os demais, ó. Mais 2a vezes e elevado a 2x, mais b vezes e elevado a 2x. Tudo isso igual a x vezes e elevado a 2x. Veja o que você conseguiu arrumar aí, tá? Você juntou termo que tem x, assim como tem x lá no outro membro. Olha isso. E você juntou termos que não tem x multiplicado aí pelo e elevado a 2x. Na hora que eu comparo essas duas igualdades, o que é que eu posso dizer? Todo 2a mais b aqui é termo, cada qual comum ao e elevado a 2x, então coloco o elevado a 2x em evidência. E aí comparo os dois membros. Quem tem x multiplicado
compara com quem tem x multiplicado. Quem não tem x multiplicado, de um lado para o outro, compara com quem não tem. Veja que a direita da igualdade não tem um e elevado a 2x multiplicado por alguma constante. A é uma constante qualquer, b também. Então, o nosso azinho aqui que aparece no termo que tem x vezes e elevado a 2x, ele vai para 1, para poder esse termo coincidir da esquerda com o da direita, já que a igualdade tem que valer. YP é solução, não se esqueça, particular. E o 2a mais b tem que ir para 0, né? Porque eu não tenho um termo à direita da igualdade que é um número multiplicado por e elevado a 2x. Tá bem? Pronto, você conseguiu montar o sistema muito bem. Então aqui agora, ó, você chega lá no seu b, delicioso, como menos 2. E aí, deliciosamente, seu b é igual a menos 2 e seu azinho igual a 1, você achou os coeficientes a determinar na sua y particular. Ok? Lembra que muito fácil, né? Pegou o azinho igual a 1, substituiu, depois isolou o bzinho, e aí temos esse alcance. Portanto, finalizando tudo, veja que nessa questão 3, ele só pedia para você colocar como seria o modelo da y particular. Nós não fizemos só isso, tá? Avancei um pouco mais com vocês e já fui mesmo solucionando, determinando completamente quem é o y particular, ok? Então aqui, ó, portanto, nosso y particular será igual a quem? Nosso x menos 2, tudo isso multiplicado por e elevado a 2x. Chama o marcador em amarelo, ó. Chama o marcador em amarelo, ó, destacando com muita alegria este alcance, ok? Então você achou, né, totalmente, exibiu, determinou totalmente quem é seu y particular, porque agora você sabe qual é o termo polinomial de primeiro grau que vinha multiplicando e elevado a 2x, ok? Se eu pego um y com essa cara, este y particular, todo x menos 2, todo ele multiplicado por e elevado a 2x, jogo lá na segunda derivada da EDO, jogo lá na primeira e no y, faço os cálculos todinhos, de fato eu vou cair em x multiplicado por e elevado a 2x, que era o termo de causa da não homogeneidade em tal EDO. Beleza, gente? Agora vamos para o próximo item. Show de bola! Item C, na mesma questão. Só pedi, eu repito a questão 3, para você exibir uma cara da y particular. Então, estou aqui com essa DO, de segunda ordem, y duas linhas, menos y igual ao cosseno de x. Quem é o y? Um y qualquer. Quem é o y qualquer aí? Que eu poderia jogar em y duas linhas, nessa DO, subtrair e dar exatamente o cosseno de x, tá? Veja, agora eu tenho uma EDO de coeficientes constantes, de segunda ordem, não homogênea, cujo termo de não homogeneidade é o cosseno de x. Beleza? Como seria uma y particular? Lembre que você vai pensar em alguma y particular que tem a cara desse resultado, né? Porque depois de manipular cosseno com alguém mais que envolve o cosseno que vocês sabem, eu chegaria em cosseno de x? Então, lembre que o cosseno, pessoal, ele só é concebível a partir do seno, tá? Cosseno é o complemento do seno. Então, sempre que sua parte não homogênea for um seno, um cosseno, ou seno junto com cosseno, ou vice-versa, seu modelo de y particular sempre deve vir com os dois, tanto com seno quanto com cosseno, porque na hora que você manipulou aqui y duas linhas com o y nessa DO, você poderia ter seno bem como cosseno que foram manipulados, ora simplificados, ora cancelados ou não, até chegar num cara que é só cosseno. Então você não pode dizer que seu y ele é só um cosseno, tá? Ele podia ser um seno também, porque lembre quando deriva o seno, isso dá cosseno. Então, quando você vai exibir uma y particular aqui, qual é a linha de raciocínio lógico a partir da teoria que nós vimos? Resolução de um EDO em busca da sua solução particular por meio dos métodos dos coeficientes a determinar. Você vai ter que ter um modelo genérico, geral, com coeficientes genéricos, que tenha a aparência do resultado não homogêneo da sua EDO. Lembre que na solução geral, eu vou pegar a solução da homogênea associada e somar com a particular. Aqui a gente está buscando só achar a solução para não homogênea, que é a particular em questão. Okay? Então, como seria uma cara da particular aqui, gente? Muito simples, né? Uma constante qualquer A multiplicada pelo seno. O domínio da função aqui é x, então lembre, seno de x. Mais um outro coeficiente vezes cosseno de x. Lembre, por que colocar y particular com essa aparência?
Se sua EDO não homogênea caiu num resultado depois da igualdade, que é um cosseno, ou que seria um seno, ou que seriam os dois aparecendo, sempre você pegará este modelo de YP. Lembre-se que quando você faz derivadas, mesmo uma EDO de segunda ordem, não homogênea, de coeficientes constantes, caindo num cosseno só, não quer dizer que o Y seria um cosseno só, exatamente. Pode ser que sim, claro, pode ser que não. Porque lembre que derivar seno também faz cair no cosseno, tá? E também derivar cosseno faz cair no seno negativo. Então, lembre-se, para um caso trigonométrico, assim como a gente viu na aula, naquela parte textual no finalzinho, tá? Do método, quando eu apresentei para vocês, se for uma EDO não homogênea, cuja parte não homogênea, que é o seu g de x, for uma função trigonométrica do tipo seno, ou do tipo cosseno, e ou tipo seno, cosseno, esse é o modelo, tá? Tá aqui explicado para vocês. Seu YP vem com esse modelo. Professor, e tem um caso que eu teria esse modelo YP e multiplicaria ele todinho por x? Tem um caso assim? Tem. Vamos ver isso na próxima aula, que é quando você, já na sua EDO homogênea associada, você tivesse uma solução que tivesse parte dela com cosseno. Tendo uma solução que já tenha parte dela na homogênea com cosseno, que é quando eu tenho raízes complexas, não se esqueça, tá? Aí sim você multiplica por x para que seu YP não fique LD com a homogênea, tá? Já que na solução você ter todo mundo ali LI é o que deve ocorrer, para que você não reduza a escrita da solução num formato que não é aquele que teoricamente foi provado. Se termos forem LD, então eu reduzo os termos, porque eu consigo colocar um em função do outro, tá bem? Mas o que interessa é ser LI, porque aí sim eu tenho a solução completa, ok? Vamos embora. Então resolvendo aqui, né? Substitua mais uma vez, ó. Cochetes delicioso. A que multiplica seno de x mais b vezes cosseno de x. Detalhe muito importante, gente. Eu não estou só resolvendo para vocês, tá? Estou resolvendo e fazendo a revisão ao passo que resolvo e lembro a teoria vista mais recentemente. Vamos embora. Duas linhas menos. Aqui não tem primeira derivada, então vou só substituir aqui. Cochetes a vezes seno de x mais b vezes cosseno de x. Fechou cochetes, tudo isso igual ao nosso lindo cosseno! Algo muito importante, pessoal. Alguém pode dizer, professor, por que você está usando muito colchetes, né? Alguém poderia se perguntar, por que você usa colchetes para substituir YP, manipular seu primeiro membro, chegar à igualdade, que você vai comparar as igualdades e ver quem é Azinho, quem é Bzinho, tá? Por que você está usando colchetes? Eu gosto de usar só parênteses mesmo. Pode usar, não tem problema. Eu só não considero que seria mais salutar do ponto de vista formal da matemática, porque você já tem parênteses sendo usado aqui no argumento de seno e cosseno, tá? Então, para você criar uma hierarquia de agrupadores, parênteses, depois colchetes, por último chaves, tá? Mas se quiser usar parênteses, dentro de parênteses, dentro de parênteses, só parênteses, tudo bem. Só penso que em alguma medida, se for algo muito grande, você pode se atrapalhar na sua leitura, tá? Então é interessante, já tem parênteses, usa colchetes. Já tivesse colchetes, usava chaves agora, tá bem? Então vamos embora aqui, ó. Derivando primeiramente, eu tenho uma soma, deriva cada parcela, beleza. Constante A fica fixa, derivou o seno, então ficar com o cosseno. Mais, constante aqui fica fixa, tira ela. Se for aplicar a regra do produto com constante vezes um termo variável, dá no mesmo, vocês sabem disso do que eu estou fazendo, tá? Separa a constante, deriva a parte variável, beleza. Derivou aqui o cosseno, menos seno. Ok? Fechou aqui seu cochetes, mantém uma derivada ainda que falta derivar. Aqui vou distribuir logo o menos, tá? Nesse cochete, vai ficar menos A que multiplica seno de x e menos B que multiplica o cosseno de x. Tudo isso igual ao cosseno de x. E interessante, né? Essa comparação de igualdade que você faz. Porque se eu tenho termos aparecendo de um lado e termo ou termos do outro, para que os coeficientes Azinho e Bzinho sejam achados de modo que a igualdade realmente funcione, porque YP é solução particular, é só ver quem eles poderiam ser, de modo que a igualdade realmente valha. O que é muito tranquilo fazer montando um sistema rapidinho, tá? Com os coeficientes de um lado com o do outro.
Derivando mais uma vez aqui, como é que vai ficar? Delicioso. Colchetes. Nossa resposta, derivou a primeira parcela, fixou o Azinho. Derivou o cosseno aqui, ó. Opa, menos seno de x. Mais nosso Bzinho multiplicado aqui, derivou seno de x, é cosseno de x. Mas tem um menos, então o menos continuou. Ok? Não tem mais derivada a fazer, é só organizar agora os termos. Finalizando aqui a escrita. Essa resolução é um pouquinho menor do que a anterior, porque a EDO não era completa, né? Era de segunda ordem, mas não trazia a primeira derivada. Nenhum problema. Segue o passo a passo. Organizando aqui agora, ó, vou ficar com menos A vezes seno de x, menos B vezes cosseno de x, menos A seno de x, ao outro lado, menos B vezes cosseno de x, completando o primeiro membro, igual cosseno de x. Olha que lindo. Veja que tem parcelas que eu poderia juntar aí facilmente, né? A parte que tem seno, seno, a parte que tem cosseno, cosseno, junta numa boa. Ficar com menos 2A, que multiplica seno de x, e menos 2b multiplicados pelo cosseno de x. Beleza? Tudo isso aí, ó, igualado ao seu lindo cosseno de x. E aí, o que você pode fazer? O que é que podemos fazer? É igualdade. Quem deve ser Azinho, quem deve ser Bzinho, para que a igualdade seja verdadeira. Porque YP é solução particular. Então satisfaz a igualdade. E aí? Muito simples, né? Compara os dois lados. Pegar aqui outra cor. Aumentar a espessura do meu pincel vermelho, que ele estava com a espessura bem fininha. Cosseno está aqui, cosseno está aqui. À direita da igualdade, qual o coeficiente aqui multiplicando o cosseno? 1. Então eu já sei que o meu menos 2b tem que ser 1. Beleza? Ele vai ter que dar 1. Todo meu menos 2b tem que dar 1. Aí é evidente que seu b vai dar um cara negativo, porque menos com menos mais, e aí um b tal qual também o 2 seja eliminado. E você percebe isso? Ó. Seu b ficará como menos 1 sobre 2. Ok? Aí alguém provavelmente pode ter pensado assim, ó. Ah, quem é o b que eu ponho aqui, multiplico por 2 e termina com um positivo. Seria 1 sobre 2, também negativo, né? Que aí cancela o 2 de cima com 2 de baixo. E um menos 1 com menos 1 aqui, então ficaria um positivo. Beleza? Tá aí o B. O seu A olhou para o outro membro. E agora? Vou pegar aqui, vermelho de novo. Tá aqui o seno. Tem algum seno desse lado aqui? Não tem. Se houvesse um seno desse lado e eu quisesse escrever, eu poderia. Só que eu botava ele multiplicado por 0. Já de fato que ele não aparece. Então ele vezes 0 não tem ninguém realmente. Ali em termos de seno. Então, o seu menos 2A caminha para 0. E tá aí o seu sisteminha lindo. Ok? E aqui você descobriu que o seu A é nulo. Tá bem? Então, sua y particular, agora obtida com os coeficientes determinados, ela é tal qual Azinho 0, Bzinho menos 1 sobre 2. Então, veio aqui deliciosamente, ó, portanto, YP é da forma 0, que multiplicou seno de x. E aí, mais, quem foi seu Bzinho? Opa, menos 1 sobre 2, que multiplicou o seu cosseno de x. Resumindo, finalizando a ópera, eu vou ficar com menos cosseno de x, porque isso realmente é uma ópera, tá? Veja que configuração processual segue como uma música, tá? Procedimentos que não são tão curtos e que seguem um compasso, né? 3, 4, 3, 4, 3, 4 e chega na resposta. Ok? Repetir aqui meu YP. Pegar um marcador amarelo e olhe que delícia. Tá bem? Então, sua solução particular para a EDO não homogênea de coeficientes constantes deste item C é esta.
E sempre você pode conferir, sempre que terminar, se conseguir uma YP adequada. Pegou sua função y, é a solução do seu DO, beleza? Substituiu na EDO, tá? Substituiu lá no y, nesse caso, no y duas linhas também, que só eram dois y aparecendo. Faz os cálculos, vê se isso realmente dá lá o cosseno de x, e você vê que realmente dá. E é isso, meus amados, minhas amadas. Até a próxima. Na próxima aula, repito, vamos finalizar tal método para resolver, tá? EDOs de segunda ordem não homogêneas. Lembre que a solução geral de tal EDO é a solução da homogênea associada a tal EDO, mais a solução particular, que é o que estamos obtendo aqui. Beleza? E aí lembra, na próxima aula, como eu comentei, a gente vai ver algumas observações quando, para achar minha YP, eu tenho que multiplicar ela por x para não cair no caso LD junto com a homogênea. Beleza? Forte abraço, até a próxima!